Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou abordar de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, algumas últimas ressalvas, e a especificação bem clara de alguns papéis, de alguns representantes que estejam devidamente envolvidos, engajados para consolidarmos ali uma avaliação de desempenho. Então, quando nós vamos de fato começar a praticar uma avaliação, vamos implantar uma avaliação de desempenho no contexto de uma organização, a gente precisa especificar as atribuições das pessoas que estejam envolvidas aí em todo esse processo. Então nós sabemos que os funcionários que serão avaliados e os seus respectivos avaliadores fazem parte, logicamente, Se eu tenho ali uma orientação para mensurar, registrar como que estejam sendo percebidos os desempenhos dos funcionários avaliados, eu já sei que essas duas partes estarão engajadas, envolvidas nesse processo. Mas, além de determinarmos, além de especificarmos esses dois papéis, a gente também precisa tomar algumas outras considerações. Por quê? É necessário ter toda uma equipe de suporte para que essa avaliação de desempenho aconteça. É necessário termos uma autorização da chefia, o consentimento ali dos gestores, dos principais gestores. E mais ainda, que eles tenham plena capacidade de entender quais sejam de fato os propósitos desse processo e até mesmo as possíveis consequências depois que a gente terminar essa avaliação de desempenho aqui, depois que a gente já tiver concluído o levantamento, a apuração de como que os desempenhos estejam sendo percebidos, o que a gente vai fazer? Nós vamos oferecer novos treinamentos para os nossos funcionários que puderam evidenciar que tem algumas características, algumas peculiaridades nas suas maneiras de desempenhar as suas tarefas, que possam ser melhor orientadas, possam ser melhor qualificadas, Eu tenho ali alguns funcionários que realmente demonstram uma necessidade de uma determinada competência que a gente tem a condição de promover aqui na nossa organização através de novas capacitações, de novos programas de treinamento e desenvolvimento. Ou então, se eu reconheço aqui um funcionário que tem um excelente desempenho e nós não podemos perder esse talento, ele realmente é determinante na nossa estrutura, eu preciso então saber como melhor valorizar esse funcionário. Será que chegou a hora de oferecermos uma projeção, um plano de carreira para esse funcionário que teve um bom desempenho, um bom destaque ali no que foi percebido pelos avaliadores? Então tudo isso precisa ser muito bem definido, A gente precisa especificar o que exatamente vai ser mensurado, quais características de fato a gente tem por interesse, avaliar aqui dos nossos funcionários, quais são também alguns cuidados que eu preciso ter e também já ter essa estimativa. Se eu já estou fazendo todo esse planejamento para que a avaliação possa de fato ser realizada, já até mesmo definir quem vai ser o avaliador, quem serão os avaliados, E depois, o que eu tenho ali como outras atribuições e o que eu posso vir a realizar, promover na minha organização quando esse processo tiver sido concluído. Então, a gente precisa considerar nesse planejamento, nessas especificações prévias, à realização da avaliação, a gente precisa sempre lembrar que a subjetividade ali de um avaliador, de quem julga como que a outra pessoa realiza suas tarefas, isso pode ser um dos principais vieses. Ou seja, uma das principais condições que inviabilizem a qualidade, a contribuição estratégica desse processo de avaliação de desempenho. Se eu peço para um determinado funcionário, um determinado profissional ali da minha organização ser o avaliador e ele se apropria desse momento de avaliar desempenho para prejudicar e simplesmente, unicamente prejudicar porque ele não tem uma afinidade pessoal com aquele funcionário que está sendo avaliado, eu perdi o propósito da avaliação de desempenho. Eu criei uma oportunidade, eu criei um oportunismo, um meio para essa pessoa ser oportunista, para utilizar desse momento para atender uma coisa que é de interesse pessoal dela. Ou seja, não está sendo profissional, ela não está sendo nem mesmo ética e muito menos correspondendo ao que seja de fato o objetivo da organização. E, por mais que isso seja uma condição clara, isso acontece muito, É muito frequente alguns gestores acharem que o momento de avaliar desempenho é o momento de castigar algum funcionário ali com quem ele não tenha uma boa convivência. Isso é revoltante, E isso chega até mesmo a ser perverso, chega a ser desviante de qual seja de fato o propósito de toda essa sistemática de se avaliar desempenho. Então a gente precisa tomar cuidado, para não abrir margens para essas subjetividades. E justamente para isso nós precisamos definir metodologias. No meu planejamento da minha avaliação, como que eu quero que essa avaliação aconteça aqui na nossa organização, eu preciso definir muito bem, se eu já sei que existe aqui um risco de conflitos,
se eu já tenho uma estimativa de que realmente algum avaliador poderá se basear nos seus interesses pessoais, qual vai ser a melhor técnica para a gente avaliar desempenho? Nós temos diferentes técnicas, nós temos diferentes metodologias. Até mesmo definir qual metodologia vai ser aplicada é uma condição que é indispensável de pensarmos no nosso planejamento de como que essa avaliação vai acontecer, né? E a gente tem que ter sempre priorizado o foco, né, de que mensurar aí as realizações e as contribuições dos profissionais é o que vai representar de fato o desempenho que se pretende avaliar, né? A gente tem que medir os resultados de como que aquele profissional está comprometido e esteja cumprindo com as metas da organização. E não somente, né, com o que seja esperado do desempenho desse profissional que está sendo avaliado, mas até mesmo se todo esse meu processo de avaliação de desempenho seja sendo devidamente direcionado ao que seja relevante, né, ao que seja necessário para determinarmos como melhorar o nosso contexto de trabalho, como melhorar o desempenho dos nossos funcionários, porque se a gente espera um desempenho promissor de toda a organização, a gente precisa entender que essa organização, o sucesso dessa organização vai ser consequência dos melhores desempenhos, né, de como que eu possa melhorar os desempenhos dos meus funcionários. Então, se existe esse risco, né, de alguns avaliadores não entenderem o propósito principal da avaliação de desempenho, ou se a gente acabe se deparando aí com condições que inviabilizem, né, a consolidação desse propósito, o ideal é a gente combinar diferentes métodos para a avaliação de desempenho. E para isso, para a gente ter uma condição de definir a metodologia mais coerente para ser aplicada ali numa avaliação de desempenho, né, e como combinar os diferentes métodos, a gente conta também aí com as contribuições de alguns profissionais, né, de suporte. Então eu preciso enfatizar as próprias responsabilidades da área de recursos humanos, né, quais sejam os profissionais, os analistas que estejam ali à frente dessa área da gestão de pessoas. Esses profissionais, justamente porque eles precisam conhecer muito bem as qualificações, as competências, né, como valorizar os talentos dos funcionários que já atuam ali na organização, e também já precisam conhecer alguns aspectos comportamentais, inclusive dos perfis de quem serão os avaliadores. Quem assume a responsabilidade pela área de gestão de pessoas, pela área de RH, vai garantir suporte para que o processo seja bem conduzido ao divulgar regulamentos, quais sejam as normas para a nossa avaliação de desempenho acontecer. Se for identificado que algum avaliador foi injusto, foi desonesto aqui na maneira como ele expressou a sua análise, né, do desempenho do funcionário, o que poderá surgir como consequência disso, né? Até mesmo, em alguns casos, se existe uma possibilidade desse avaliador responder aí por algum dano, né? Responder aí por alguma improbidade, por alguma condição que não seja compatível com a objetividade, a eficiência, a eficácia do cargo dele, né? Então, divulgar os regulamentos, esclarecer os procedimentos, como que essa avaliação de desempenho vai acontecer, né? E dar apoio para que o processo aconteça. Então, eu tenho que deixar muito claro quais são os propósitos, como que essa avaliação deverá ser feita, o que de fato vai ser mensurado, alguns critérios, algumas normas, algumas diretrizes, né? E também viabilizar a execução do processo. Os gerentes, por sua vez, ainda mais se eles estiverem na condição de avaliadores, né? Eles precisam coordenar a equipe, coordenar quem vai participar da avaliação, realizar a avaliação de desempenho dos seus funcionários, geralmente são eles que avaliam os seus funcionários, e logicamente não perder o foco aí de qual que é o principal objetivo dessa avaliação de desempenho, como de fato eu vou ter um caráter objetivo para o que esteja observando do desempenho desses funcionários, né? Comunicar a todos os funcionários como que essa avaliação vai acontecer, esclarecer como que serão os procedimentos para essa avaliação acontecer, fazer com que todos entendam a finalidade da avaliação de desempenho e participem confiantes do processo, garantir então a credibilidade desse processo, né? Deixar muito claro que existem medidas aqui para não deixar que ninguém se deixe levar pela subjetividade, né? Garantir que o nosso propósito da avaliação realmente seja alcançado e garantir que existe uma consonância, né, entre o que é esperado da avaliação de desempenho com o que foi especificado no regulamento para essa avaliação acontecer. Acontece que nós não temos apenas os profissionais que vão dar o suporte para que a avaliação aconteça, que esclareçam e enfatizem muito bem quais são os procedimentos, os métodos, as finalidades, né, e tenham ali os cuidados para dar base para uma avaliação de desempenho confiável. A gente também tem aí outras interações, né? Então, se eu tenho lá que o propósito de uma avaliação de desempenho
é gerar informações sobre como que os nossos funcionários estejam realizando as suas tarefas, a performance dos avaliados, possibilitar aprimorar a nossa gestão, uma vez que eu tenho ali alguns indicadores que vão revelar qualificações que sejam necessárias, competências que nós ainda não desenvolvemos nos nossos funcionários, né? Se eu tenho condições de levantar isso como informações consequentes de uma avaliação de desempenho, eu posso melhorar toda a nossa abordagem, todas as nossas práticas de gestão aqui na organização. Posso melhor orientar como que o funcionário avaliado possa melhor se comprometer com os objetivos da organização. Olha, o que de fato, né, é esperado aqui do seu desempenho. O que a gente realmente espera que você manifeste, né, ao desenvolver aqui as suas tarefas. Então eu posso melhor orientar com o que de fato você tem que se comprometer, como que você realmente vai fazer melhor o seu trabalho. E mensurar o somatório dos esforços humanos para melhorar os resultados de toda a organização, né? Então o foco é a qualidade que eu tenho como identificar ou mesmo aprimorar ali na execução das nossas tarefas. E para isso eu tenho ali todos os possíveis avaliadores, sejam supervisores, sejam os pares que vão avaliar os desempenhos dos colegas, sejam os clientes que vão avaliar ali as posturas, o desempenho de um determinado funcionário que realiza atendimentos, né? Mas eu preciso deixar todos esses propósitos da avaliação muito claros, né, para todos os envolvidos. Desde a condição de garantir segurança do funcionário que vai ser avaliado, que ele não vai ser vítima de nenhuma injustiça, até mesmo que os avaliadores entendam muito bem quais sejam de fato as principais finalidades da avaliação e o que nós vamos promover na organização em decorrência, em consequência de toda essa sistemática, de toda essa avaliação. Lembrando, nós, seres humanos, na simples condição de sermos avaliados, nós ficamos ansiosos, ninguém tem prazer em ser avaliado. Então é indispensável que ao final da avaliação de desempenho, a gente apresente feedback para orientar o que os funcionários avaliados possam melhorar na sua maneira de conduzir ali as suas tarefas e mais ainda, a avaliação de desempenho não é para trazer apenas informações para os indivíduos que estão ali na organização, mas que a gente possa levantar indicadores, né, levantar informações que melhor orientem como a gente possa melhorar todo o desempenho aqui da nossa organização. Para isso, é indispensável que todas as pessoas que estejam envolvidas tenham uma postura séria e realmente compatível, orientada para essas finalidades de todo o processo para a gestão estratégica ali de uma organização. Muito obrigado pela atenção e espero que com esse vídeo tenha ficado claro aí para você, né, como que o processo de avaliação de desempenho realmente tem contribuição para toda uma gestão, para toda uma organização, quando devidamente aplicada. Muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.